Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Se inscreve aí, dá um like e no vídeo de hoje eu vou responder algumas indagações que me fizeram a respeito dos vídeos pretéritos acerca do direito da execução penal. As indagações gravitam em torno da seguinte questão: professor, por que direito da execução penal e não execução penal? Será que está errado falar em execução penal? Primeira coisa que nós temos que entender, não está errado falar execução penal, tá certo? A questão é que o direito da execução penal, ele tomou uma dimensão muito grande de alguns anos passados para cá, de tal maneira que se compreendeu a ideia de ciência da execução penal, a ideia de complexidade da execução penal e por isso, modernamente, a doutrina moderna prefere a utilização da terminologia direito da execução penal. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o direito da execução penal é um ramo autônomo do direito. Lembra daquele bate-papo que vocês estudam, que nós, advogados, estudamos lá no primeiro período da nossa faculdade de Direito, Introdução ao Estudo do Direito? Olha, o direito é um só. Ele só é dividido em ramos para efeitos de didática. É mais ou menos essa a ideia. Então, por isso, direito da execução penal. Ah, professor, mas a execução penal ela é vista ou dentro da teoria da pena, lá no segundo período, mais ou menos assim, da Faculdade de Direito, ou então nas leis penais especiais, quando nós trabalhamos a Lei 7.210 de 84. Realmente é assim, mas é um grande equívoco, porque há uma complexidade dentro da execução penal que tem que ser bem pormenorizada, tem que ser bem esmiuçada. Por isso, eu sou um ferrenho defensor de um estudo à parte do direito da execução penal, em virtude desta autonomia. E por que essa autonomia? A primeira ideia para você compreender essa autonomia do direito da execução penal é exatamente isso aqui. Entender que o direito da execução penal ele é trabalhado baseado em princípios autônomos. Então repara que dentro do direito da execução penal, ligado ao direito da execução penal, nós temos princípios penais, por exemplo, princípios limitadores do poder punitivo do Estado, como o princípio da humanização da pena, como o princípio da dignidade da pessoa humana. São princípios que nós trabalhamos lá em Direito Penal 1, por exemplo, lá nos princípios limitadores do poder punitivo do Estado. E repare que esses princípios eles também alcançam o direito da execução penal. Isso é só um exemplo. Além disso, nós temos também os princípios constitucionais. Eu vou te falar dois aqui. Por exemplo, o princípio da individualização da pena. Nós já falamos sobre a importância da individualização da pena em vídeos passados. E, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, quando nós trabalhamos lá a ideia da pena em si, e a pena tem que ser proporcional, seguindo aquela ideia de vedação, a hipertrofia do poder punitivo do Estado que nós tiramos lá do direito constitucional alemão, Übermaßverbot. Então, isso é um exemplo da aplicação dos princípios constitucionais dentro do direito da execução penal. E, por fim, nós temos as regras próprias do direito da execução penal. E onde eu tiro essas regras próprias do direito da execução penal? Da própria Lei 7.210 de 84, a Lei de Execuções Penais. Por isso que ela é muito importante, não pode ser estudada rapidinho, de qualquer maneira, mas ela precisa ser pormenorizada para uma melhor compreensão, para um melhor entendimento. Além disso, você precisa entender que o direito da execução penal, não é porque ele é um ramo autônomo do direito, que ele deve ser visto de maneira dissociada desses ramos aí que você está vendo. Então, você precisa entender que o direito da execução penal é uma ciência autônoma. Assim como nós trabalhamos lá em direito penal, quando nós falamos que o direito penal é uma ciência autônoma, quem fala muito isso é o próprio Zaffaroni, naquele livro Direito Penal Brasileiro, volume 1, ele explica isso e fala, olha, o direito penal é uma ciência autônoma. Eu também falo isso sobre o direito da execução penal. Ele é uma ciência autônoma. Mas isso não quer dizer que o direito da execução penal deve estar dissociado desses ramos aí que você está vendo. Direito penal, você tem que trabalhar o direito da execução penal de maneira vinculada ao direito penal.
Você tem que trabalhar o direito penal, o direito de execução penal vinculado ao processo penal, quando você trabalha todas aquelas questões voltadas para a instrumentalização. A criminologia, quando nós trabalhamos a criminologia, eu já dei um bizu em vídeos passados sobre isso, quando você estuda ali o porquê da vítima, o porquê do delito, o porquê das ciências sociais, o porquê da sociedade, e aí você começa a observar dentro da criminologia a perspectiva do etiquetamento. Por que que alguns detentos ali estão dentro de uma seara, dentro de uma ideia de etiquetamento? Por isso que não dá para nós pensarmos o direito da execução penal de forma dissociada da criminologia. E por fim, a política criminal, sim. Quando nós trabalhamos em política criminal, num primeiro momento, é basicamente uma ideia de desenvolver estratégias para a redução da violência. Eu sei, tem até gente que não vai concordar muito com isso, mas vai falar dentro de uma política penitenciária. Mas eu costumo dizer que a política penitenciária ela é um braço, é uma faceta da política criminal. Então, por isso que eu prefiro utilizar a expressão política criminal, a ciência criminal, política criminal, para trabalhar dentro dessa ideia aí do direito da execução penal. Então repare que é uma ciência autônoma, mas não pode estar dissociada dessas ciências criminais que nós acabamos de ver. E por último, para nós fecharmos esse vídeo, você tem que entender que o direito da execução penal é uma ciência diametralmente complexa. E por que que ela é complexa? Porque ela é híbrida. O direito da execução penal, conforme você está vendo, ele tem dois braços. Ele tem uma aplicação jurisdicional e tem uma aplicação administrativa. Por isso, a hibridez do direito da execução penal. E essa hibridez se traduz em complexo, em complexidade. Então você tem que pensar o direito da execução penal sobre esses dois braços, sobre o manto lá da questão voltada para o judiciário, uma atividade jurisdicional, e também administrativa, pensando lá na penitenciária, pensando lá na vida, na situação do apenado, do condenado dentro do sistema penitenciário. Eu acho que isso aqui traduz um pouco a ideia para você compreender bem o porquê da expressão moderna direito da execução penal. Fique com Deus, um beijo muito grande, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e avante sempre!